Então, vamos continuar aqui o texto. A continuar a fala do discurso de Bezerra, quando ele estava falando que o progresso do planeta ia continuar, né? Agora ele continua o texto aqui. Com o enorme êxodo de benfeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos à imarcessível luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes, qual primavera risonha, abençoando escombros e arrancando deles flores e cor, beleza e harmonia para a paisagem festiva. O mestre reunirá os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para as futuras experiências de fraternidade, num imenso canto cristão de humildade e afeto à vida em todas as suas manifestações. A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram fora de nós, estamos honrados com o ensejo de participar das horas difíceis dos que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero é nossa oportunidade de servir-lhes, atenuando-lhes a aflição. O celeste amante sempre desce aos vales terrestres em missão socorrista, mas nesses próximos dias enviou-nos como se fôssemos estrelas capazes de diluir a escuridão e projetar claridade no infinito. Aqui eu vi que ele estava falando a mesma coisa que ele falou na mensagem de agosto de 2009. Nossa, isso aí ele falou agora no final de 2019, não, no comecinho de 2020, que essa reunião deve ter sido lá para março, né? Então, agora só que ele repetiu com a mensagem de 2009, quando ele falou: estamos sendo convocados pelos espíritos nobres para ser os lábios pelos quais a palavra de Jesus chega aos corações empedernidos. E aí ele fala aqui que eles estavam sendo convocados também para ser estrelas, né? Para diluir a escuridão. Então, o Bezerra está avisando há muitos anos já, né? E o Miranda também, né? Desde transição, que é o 2010, também já está falando direto. Bom, aí continua o Bezerra. Acompanharemos tragédias nefandas, defluentes das obsessões teimosamente ignoradas pelos seres reencarnados. Então, buscaremos inspirá-los à retidão e ao bem sem cessar, sem a certeza do êxito, que é sempre do Pai, todo misericórdia. Objetivaremos evitar suicídios, diretos ou não, acalmar as ansiedades, estimular a confiança irrestrita no Senhor e caminhar com os trôpegos, tentando ajudá-los a permanecer de pé, irredutíveis na bondade divina, mesmo aparentemente sob chuvas de calhaus e desesperos. Jamais nos cabe o amor particularista a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências das vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente auxiliar e tentar libertar do mal. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela experiência do sofrimento a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos. Isso a gente já está vendo ao longo do livro, e Bezerra ressalta aí a mesma coisa. De modo que conclua, que a sociedade terrestre conclua, né? Que é a casa mental, a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. Nossos pensamentos, nossa mente. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, ou seja, não é feito de um salto, né? O salto quântico, não é de uma hora para outra, né? Aí ele fala, não é uma renovação quântica, de um para outro momento. Mas estes dias são um prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo,
conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos que elegerão o melhor rumo a tomar. Livre-arbítrio. Cada um vai escolher o seu. Vão oferecer e aí as pessoas vão escolher, né? Então, agora, de novo, a história da desencarnação, né? A questão da imunologia pessoal. Ela está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Então, é de novo o que nós já falamos aqui. Tem o seu passado para você ver, dali tem coisas que você não tem como fugir, semeou, vai ter que colher, e o programa para o futuro, que às vezes você tem uma programação nessa vida, você está cumprindo direitinho, inclusive nós sabemos que tem moratória, sabemos que quando a gente está num projeto muito bom, e às vezes você está para morrer daqui a 2, 3 anos, eles te dão mais uns 10, a própria Malvina recebeu aí um acréscimo nos anos dela, que eles falam no livro, e aí a pessoa tem a imunologia que uma programada, aí ela recebe ali os fluidos salutares, né? E consegue continuar vivendo mais tempo. E às vezes a doença que é desenvolver não desenvolve, a gente sabe que isso acontece. Ele vai falar que os setores de saúde, no caso aqui na Terra, né? Já possuem vários protocolos sobre o comportamento da pandemia. Aí está lá no comecinho, né? Então ele vai falar, na primeira fase, são os sintomas da tosse seca, da febre, dores no corpo, tudo como sinal de gripe. Logo depois vem o agravamento, até a fase que necessita de internação hospitalar, com a intubação do paciente e os seus efeitos. Cabe-nos inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, de modo que o organismo, amparado pelas substâncias anti-infecciosas, reaja e evite as fases seguintes. Então, ele está falando em inspirar cuidados logo aos primeiros sinais, e eu não sei se vocês lembram, mas no começo eu fiquei até meio preocupada, porque no começo eu estava dando orientação para só procurar o hospital quando você já tivesse vários sintomas, e aí isso é um absurdo, porque se ela é um vírus, né? Que estava uma doença que estava causando vários problemas em vários lugares, a pessoa ficar esperando o negócio piorar e não procurar um médico para pelo menos colocar os seus sintomas, aí depois eles mudaram o discurso. O discurso inicial era esse: não vá no hospital agora. Então, eu já achava aquilo errado, mas aí depois eles trocaram o discurso e pronto, porque eles estavam inspirando que seja os primeiros sinais. Amparado por substâncias, ele bota aqui anti-infecciosas. Podemos entender que alguma coisa que seja contra a infecção, que no caso pode ser o antibiótico que é utilizado, aquele corticoide, né? E aí cada médico tem a sua medicação, não podemos entrar nessa polêmica aqui, né, Eliane? E a gente sabe que estão tendo, cada um está cuidando de um jeito, alguns estão tendo muitos resultados ótimos, outros estão tendo resultados mais ou menos, mas é questão de cada um, seus estudos, né? Porque a pessoa estudou para isso e ele vai utilizar o que ele acha melhor. Não tem que ser obrigado a usar nada que o outro acha que tem que usar, né? Então, agora, aí Bezerra vai dar um tratamento dele, né, que ele considera importante. Nunca desconsiderar a excelência da oração. Tá vendo aí, Denise? O tratamento que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Então, essa já é um tratamento. E ele também fala que uma coisa que a gente não está conseguindo fazer, né, pessoalmente, que é a transmissão dos fluidos pelos passes. É também de vital importância em qualquer fase da doença. Daí, quem teve a oportunidade de ter alguém que pode ir lá na casa, alguns médiuns vão na casa da pessoa para dar passe. E aí seria, eu acredito também que seja qualquer magnetismo, né, efetuado, pode ser até um reiki, a oração com imposição de mãos. Tudo isso a gente sabe que é benéfico para a pessoa. Então, ele fala aqui que eu passo... Às sextas-feiras eu também tinha reunião de passe, porque eu dou passe às sextas-feiras no Lar de Teresa, e as pessoas faziam os passes, né, à distância, né, para a gente. Então, quer dizer, isso também melhora bastante. Isso eu fiz também muito com meu filho, minha irmã fez, entendeu? O passe à distância, você pensa na pessoa, sabe onde que ela está, né? E faz à distância. E claro que vai lá, pode ter certeza que vai, entendeu? Vai e ajuda a você melhorar. Eu acho assim, funciona, não sei se é igual a um passe, a gente está ali perto por causa do magnetismo, né, que também tem essa história do magnetismo, mas ele vai funcionar de qualquer maneira. Existem, agora eu estou vendo, na TV Mundo Maior, eles passam muito as palestras
lá em São Paulo. E eles já estão fazendo, eu estou entendendo que tem gente na plateia. E aí, eles estão fazendo, de onde eles estão, os médiums ficam na frente, os 5 ou 6, botando a mão imposta, falando que está fazendo passe à distância, mas eles já estão ali, talvez, no mesmo ambiente, porque, pelo que eu estou entendendo, eles não mostram o pessoal, mas eles estão assistindo ali, porque eles comentam sobre isso. E tem a palestra, e depois os médios ficam ali, como foi na última reunião que a gente teve lá na Tijuca, no Francisco de Paula. A pandemia fechou tudo na sexta-feira, 13, né, de março. E no dia 11 de março, nós fomos, né, a gente está sempre toda quarta-feira lá, nós fomos na reunião e eles fizeram o passe coletivo à distância. E lá saiu um auditório de 400 pessoas. Mas estava todo mundo ainda junto, não tinha decretado ainda isolamento, e aí eles fizeram da mesa. Eles falaram, gente, vamos levar em consideração o que está acontecendo, então hoje, ao invés das pessoas virem até a mesa, que todo mundo vai, senta ali na mesa e o médium fica em volta. Também fazendo coletivo, não é pessoa por pessoa, mas ao mesmo tempo estaria todo mundo junto. Aí já estava tendo assim, muita força dizendo que ia fechar, e foi assim feito. Então, tanto esse que você está fazendo, Denise, que é pela internet, que as pessoas estão vibrando, enviando para aquelas pessoas especificamente, tanto esse que a gente tem ali pessoalmente, falou em vibração, em oração, a gente sabe que funciona. É o que o doutor Bezerra está colocando aqui. E ele fala que isso em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores de faculdade de cura, que é no caso do médium que tem a faculdade de cura também, isso, né? Ele está colocando já essa observação. Em todos importante também é que você seja receptiva, né? Também, né? É porque tem gente que não acredita, então não adianta nem você fazer nada. Né? Ela vai receber, mas só que ela não vai absorver tanto, né? Ela recebe, mas a recepção, como você falou, a recepção não é completa. Não é total, né? Muita gente reza pelo outro, e a pessoa pede, outros nem pedem, e a gente consegue que a pessoa se melhore a saúde, mas é aquele lance. Se você abrir o canal, muito melhor, né? Você abriu aquele canal na oração e já estão enviando para você, já está captando. Aí é de acordo com, justamente como ele falou lá, de acordo com o que a pessoa tem para poder, vamos dizer, um certo, é o merecimento que a gente fala, né? O seu mérito, cada um com seus méritos, né? Ele, e Bezerra vai colocar aqui, em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem da caridade na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoal de defesa. Então, aqui está colocando uma observação que, às vezes, tem uma fé religiosa, eu sei que tem aí alguns aí que falam que não precisa, que Deus está protegendo, já ouvi falar já de algumas religiões que estão falando que não tem problema, e aí ele está colocando essa observação aqui, né? Não os ajudam no cuidado pessoais, quer dizer, que parece que não estão usando máscara, alguma coisa assim, né? Para a gente não ficar... Bom, vou colocar aqui que está quase acabando. Então, alguém quer falar alguma coisa desse parágrafo aqui que nós falamos? Vocês comentaram, né, da receptividade, né? Isso. Desse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, ele também falou que não se fazia distinção entre as pessoas, né, que receberiam esse trabalho. Exato. Nesse momento. Então, independente do credo de cada um, né? Independente da receptividade, entendo assim, eu acho uma coisa muito mais caridosa sendo assim. Aqui, ó, até estou grifando aqui, divino amparo não os deixa, mesmo com suas construções de fé religiosa não os ajudam, mesmo que o seu pensamento também não ajude, o divino amparo não os deixa. A pessoa vai receber, agora, aí depende do que eu falo, do resto da pessoa, aquilo desenvolver para cura ou não, a gente nunca sabe, a gente mesmo já comentou, mas não vai deixar de receber um amparo, com certeza. Agora, para terminar, são esses dois aqui, terminando o capítulo 7. A grande batalha está em fase inicial, e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria. Então, terminou o discurso do Bezerra.
Aí o Miranda vai escrever que o nobre doutor Bezerra silenciou e dirigiu-se ao assento ao lado de Ismael. Olha a honra, sentado ao lado de Ismael. Enquanto o coral voltava a murmurar um canto gregoriano, caíam pétalas perfumadas sobre o imenso auditório, que se inundou totalmente pela delicada fragrância. Ouvia-se o pulsar do amor universal, inundando todos de coragem e fé, ao tempo em que lágrimas inesperadas superavam as comportas dos olhos e escorriam silenciosas. Era uma noite inesquecível. Miranda é um poeta, né? Fala de uma maneira que é a coisa mais linda que existe, a gente fica embevecida. Então, algum comentário agora para a gente passar para o... Vamos abrir aqui o capítulo... Fechou. Eu queria concluir... Outro capítulo. Fala. Apenas concluir, né, que aquela parte que eu ia falar e acabei caindo, conexão, que Bezerra de Menezes ele deixa claro para a gente como é importante que nós tenhamos fé, porque tudo isso que está acontecendo tem uma razão de ser. Por mais que ele, né, que Miranda diga, claro que tudo, o objetivo da obra é nos orientar, nos esclarecer, inclusive ao que, em relação ao que está acontecendo, mas nada aconteceu ao acaso, né? Se houve um vírus no laboratório, ou não, tudo o que aconteceu e está acontecendo faz parte dessa construção mental coletiva, né? Então, nós temos que reconhecer, nós temos que nos olhar e observar em nós o que é que está acontecendo, que tipo de pensamentos nós estamos adotando ultimamente, nós, em todos os sentidos, né? Como povo, como pessoa, no nosso particular, no nosso íntimo, é muito importante. Então, a mensagem que nos chega é que nós precisamos ter fé. E nós precisamos entender que tudo que nós fazemos tem consequências, sejam boas, sejam ruins, nós vamos responder por todas essas consequências que serão geradas por essas atitudes. Então, as questões da própria saúde, né? Você vê que existem religiões que orientam de um jeito, misturam as coisas e confundem as pessoas de boa fé, as pessoas mais humildes, e por aí vai. E enquanto isso, mais mal vai acontecendo, né? Então as pessoas precisam, nós todos precisamos ter consciência de que é importante que a gente tenha todos os cuidados, que afinal de contas nós somos seres encarnados, nós temos uma matéria da qual a gente precisa cuidar, porque a gente presta contas desse presente que Deus nos deu, que é o corpo físico. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, atendendo a todas as orientações médicas, todas as orientações com relação a tudo, né? A vacinas e tudo mais. E fé, precisamos ter fé. Porque se nós tivermos na nossa programação o desencarne na pandemia, lembremos do Eurípides Barçanufo, com tudo que ele fez, ele desencarnou com a gripe espanhola. E a Sueli Caldas foi agora, nessa pandemia. Caldas maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, tão importante para a gente, para o espiritismo, para nosso crescimento. E ela desencarnou também, então a gente tem que entender que, claro, não é que a gente vai ficar de peito aberto, mas temos que ter fé na vida, fé no futuro, fé no que nós estamos realizando e fazer o nosso melhor.
Eu acho que a mensagem, Bezerra é maravilhoso, esse texto é maravilhoso. Por isso que eu fiz questão de ler ele todo, porque avisa cada linha, então não dava para a gente resumir, né? Dá vontade de imprimir e colar na parede, para a gente não esquecer, porque é tão importante isso. É igual que eu falei, vamos escrever eu sou o espírito, espalhar pela casa para a gente lembrar que a gente é um espírito, bota no espelho, na geladeira, abre o armário, tá lá, eu sou o espírito, que a gente lembrar que a gente tudo que a gente está fazendo está sendo guardado para a eternidade, né? Vamos continuar, então agora nós temos... Oi, fala. Me remeteu também, né, a questão do merecimento da pessoa, né, na hora da cura. Que, por exemplo, uma pessoa pode ser ateu, mas assim, ele tem tanto mérito, assim, faz caridade, uma pessoa boa. Eu acho que, mesmo ele não acreditando em Deus, na espiritualidade, eu acho que ele recebe, né, essa recompensa espiritual, essa vibração. Né? Independente, ele remeteu a isso agora. Né? E a gente falou, não sei se já falamos ou vai aparecer agora exatamente isso, falando das pessoas, uma pessoa que não tinha nenhuma ligação religiosa. E o que você falou é o merecimento, assim, são méritos de semeaduras, as pessoas semeiam e aí você vai colher. Se você está semeando bem, não interessa o que você está ligado, não é? Precisa ser espírita, inclusive os espíritas faz o pior, porque aprende um monte de coisa que os outros não aprendem e ainda acabam, às vezes, sabendo que está semeando errado, mas não sei o quê. Então, assim, a gente não tem religião mesmo, é a ação. A Joana de Ângeles fala uma frase que eu guardei e eu fico sempre lembrando. Ela fala, conhece o verdadeiro cristão não só por suas ações, mas por suas reações. Então, a gente faz, às vezes, está falando daquela açãozinha ali, mas na hora que você é pensado na parede, aí tu estoura, ou então você age de maneira incorreta. E aí é que você vai ver se você realmente está seguindo o que Jesus falou. E a Joana foi precisa nisso, eu lembro sempre disso. A reação, olha a reação. A gente tem que vigiar o pensamento para que a gente saiba o que né? A lei está aqui na consciência. Só que a gente, lógico, muitos anos, vários, né, lá dentro, que a gente já tem as chagas morais ali desenvolvidas por milênios, não vai mudar. Bezerra falou, não é uma mudança, um salto quântico. Então, isso vai ser devagarzinho. Mas quem já está consciente tem muito mais para mudar. Cada vez que a gente faz, né? A gente lembra, tem mais possibilidade. E aí os méritos vão ser grandes. Quem sabe a gente está ganhando... Por isso aqueles comentários do João, na questão 919A, né? Que o futuro é o presente, né? Porque você é lá o que você é aqui. Porque você está plantando... Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos. E sendo espírita, a responsabilidade é bem maior, né? Porque a gente tem conhecimento. Quando você é ignorante, você peca, mas não vai pesar tanto quanto nós que temos conhecimento, que sabemos que é errado e continuamos fazendo. Com certeza. Vai ser cobrado, é que tu falou na última aula, mas vai ser cobrado aquele que... Mas vai ser cobrado aquele que mais sabe. Então, vamos lá, que ainda tem uns 10 minutinhos que dá para ler um pouquinho. Vou partir a tela aqui. Começar agora o capítulo 8. Só para a gente tomar o gostinho, e a gente também não poder ficar muito tempo, dá uns 10 minutos. O nome do capítulo 8 é Em Pleno Campo de Batalha. E ele começa comentando, né? Quando terminou aquele encontro, majestoso encontro, os grupos se reuniram emocionados, com grande expectativa de servir naquele momento extraordinário. O esforço de todos tinha por objetivo demonstrar que o amor de Deus nunca cessa, bastando que o necessitado se coloque em posição de beneficiar-se e saiba submeter-se às condições vigentes, ou seja, cumprir as regras, né? Porque a pessoa às vezes fica revoltadinha, não quer cumprir regra alguma, então também o necessitado, que nós acabamos de falar, também tem que se colocar aberto, né? Então, ele fala que ali, naquele momento, ali estavam reunidos, e após ouvirem diversos grupos de diferentes áreas do país, o grupo de Miranda retornou preocupado à sede de trabalho. Todos estavam conscientes das grandes responsabilidades que teriam. Lembrar, gente, que isso aí está lá no começo da pandemia. Eles estavam indo, né, chegaram lá naquela instituição, no hospital, deram uma trabalhadinha. Antes o pessoal foi convocado, gente, vamos para o planeta Terra trabalhar. Até então não tinha tido uma grande reunião. Aí vem essa, depois vão aparecer outras, mas veio essa. Então aí nessa que eles viram mesmo a gama, né, aquela
uma majestosa tarefa que eles teriam pela frente. Então, estavam conscientes dessa responsabilidade. Agora parece que caiu a ficha, né? E aí ele fala que o dia abençoado raiou, porque estava sendo a noite, né? Raiou brilhante no convite à ação do bem. Aí vamos começar um novo dia. Miranda indo lá para vindo novamente a psicosfera no planeta, né? Permanecia densa e cinza escura, que confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. Agora ele vai fazer uns alertas que são, sim, impressionantes. Eu até trouxe uns outros textos, que é a hora do o que é, quais são as palavras. As conversações, com as compreensíveis exceções, eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade, entremeando os diálogos com expressões chulas, bota entre parênteses aí, palavrão. No modernismo vulgar, virou moda, né? Típico da vida moral de cada um. Eu não sei vocês, mas eu vejo os jovens e cada 5 palavras entra um palavrão no meio. Cada 2, 3 frases entra um outro cabeludo, um palavrão daqueles bem bravo. Quer dizer, virou uma moda, não é nem com maldade, né? Aquele palavrão do coração saindo de dentro, mas é de baixo nível. E aí ele vai falar sobre as palavras. Então, ligado a isso, ele vê o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo, preocupante. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas. Colocando entre parênteses aí o lugar lá das trevas, do umbral tem o umbral grosso, o umbral médio, daqueles bem para baixo, de onde eles libertaram. A gente já comentou sobre isso, mas vou falar um pouquinho mais. Então, libertou dessas regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mesma sintonia emocional, né? Ou vibracional, dando vazão a vinculações perigosas por se tratar de um outro tipo de epidemia, a de natureza moral. Então, olha aqui, nós estamos vendo que eles foram libertados, vieram para cá, para a crosta terrestre, e podem conviver. Só que eles só se ligam naqueles que têm a mesma sintonia. Aí vem a história da galera, do pessoal falando de diálogos com expressões chulas de baixo nível, que vai atrair quem? Esse povo que está solto aí. Não vai atrair espírito superior, nenhum espírito de luz vai chegar perto. Qualquer conversa com palavrão, com coisas de própria zombaria das pessoas, né? E a gente fala, tem umas piadas, a gente pode falar, é liberdade de expressão. Sabe o que acontece? Tem coisas que André Luiz mesmo fala. O mal já não deve comentar o mal. Não deve, principalmente, ficar fazendo... não é que seja piada, às vezes tem até umas piadas engraçadas, eu mesmo rio muitas vezes. Mas acontece que, sim, você às vezes leva aquilo e fica... continuar zombando, né? E aquilo ali vai alimentando. Aí quem vai aparecer são esses que estão soltos, tá? Essas vinculações perigosas. Paulo fala que a linguagem tem que ser sã e irrepreensível, tá? Porque, na verdade, sã para ser saudável, né? E as coisas fluírem para irrepreensível para que você não puxe essas vibrações ruins, né? Entendeu? Não puxa, e não espalhe, né? Você está espalhando... Não só espalhe, porque, na verdade, porque quando você começa, de repente, você agride sem querer. Com certeza. Né? E aí ele fala que a linguagem ideal é a linguagem sã e irrepreensível. Ele fala isso para Tito, que era nervosinha, era um auxiliar excelente dele, mas era tremendamente nervoso e às vezes até grosseiro, entendeu? Pois é. Agora eu vou só botar... Fala. Eu queria tirar uma dúvida. Você pode me esclarecer como é que é isso? Espíritos viciosos, vulgares, foram libertados das regiões de pânico. Como que é isso, essa libertação? Então, eu vou... Hoje não vai dar tempo, porque eu vou botar um trecho aqui, ó. Vou trazer um outro texto. Eles falam, o próprio Divaldo fala, já o Chico Xavier há muito tempo falou, já há muitos anos eles tiram
esses que estão no umbral, nas trevas, e esses que podem também encarnar, porque tem uns que não têm condição de encarnar mais. Eu digo em função do que eles estão tão com o perispírito deteriorado e encarnar aqui na Terra, né? Eu digo, e já estão sendo levados para aquele planeta, para onde eles estão aguardando próxima vida no planeta, que vai começar do planeta primitivo. Então, é a turma que a gente sabe que também aqui, quem está aqui fazendo maldade, mas esses que já estão lá, por exemplo, gente que já está 1000 anos e aí não quer se melhorar, porque tem espírito que fala e não vai, e não melhora. Quando passa, não sei se a gente já viu, não, vamos ver mais para frente. Quando passa a Maria, passa lá a Santa Isabel, passando para recolhendo as pessoas do umbral, que ela vai jogando a rede, tem uns que seguram na rede e conseguem ficar, e um monte volta e cai, porque no fundo eles não querem se melhorar. Já no charco, naquele... Lembra do filme nosso lá? Que está tudo naquele charco, aquelas mãos saindo no meio da lama? É aquilo ali que eles colocam para a gente. É verdadeiro quadro do inferno de Dante ali, aquelas coisas ali. Então, isso eu vou falar contigo melhor, no trechinho que a gente vai ver na próxima, mas é assim, foram libertados. E a gente sabe que muitos saíram, e aí é que ele fala aqui agora. Desde muitos anos atrás, estão por aí, para poder ter a oportunidade. Alguns estão por aí só soltos e outros estão reencarnando. Nós já comentamos aqui, para ter sua última, que a gente vai falar, é a última, né? A sua última chance, entendeu? Para reencarnar. Mas aí já vem também, dependendo da situação, né? Um espírito que às vezes vai vir defeituoso. Então, só para fechar aqui hoje, faltam 7 minutinhos, eu quero fechar só esse assunto, a história da conversação. Que aí ele termina aqui dizendo: os grupos humanos invariavelmente se encontravam enredados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que lhes aprofundavam as preocupações e os problemas em que se encarceravam de natureza servil. No livro Obreiro da Vida Eterna, de 1946, gente, olha só, capítulo 2, o instrutor Cornélio, do André Luiz, diretor da instituição onde eles estavam, vai falar sobre o uso da palavra. Vai falar para o André. É lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Isso em 1946, hein? Tu imagina o que está acontecendo agora, porque em 46 ninguém falava quase palavrão e nem nada, era um pessoal tudo, né, polido. Ele fala: nas mais respeitáveis instituições do mundo carnal, a metade do tempo é despendida inutilmente, através de conversações ociosas e inoportunas. Isso referindo-nos somente às mais respeitáveis, né? Dizendo das respeitáveis, que dirá das não respeitáveis. Ele não se precata, não se previne, né? Nossos irmãos em humanidade, de que o verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, a que são projetadas. Nós já vimos esse negócio da imagem, da palavra projetar, né? Sai aquela foto, produzindo consequências boas ou mais, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam. E considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações das criaturas humanas, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores, através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Então, gente, tem 5 minutinhos para a gente terminar. Palavra, modo de falar, a gente pode até voltar a esse assunto quando a gente começar na próxima reunião, mas modo de falar também, modo assim, vocabulário, né? Jeito. E ele comenta também, está falando da história da fofoca, das pessoas ficarem fazendo umas intrigas, porque a pessoa sem querer fala do outro. A gente fala que é comentário fraterno, né? O espírita não faz fofoca, faz comentário fraterno. Então aí você fala uma situação, outra pessoa, e aí às vezes você está falando, mas está... né? Fulano não tinha que ter feito isso. Então, você pode comentar, aconteceu isso naquele lugar, mas a gente aí não pode continuar o assunto dizendo já com uma certa, vamos dizer, repreensão, porque também o André Luiz sempre fala, a gente tem que evitar o mal, e aí você, no Evangelho, vocês lembram, porque como é que a gente vai chamar a atenção de uma pessoa? Acho que está até na indulgência, ou lá no perdão dos pecados, não, uma coisa... Você tem que chegar, encostar a pessoa no canto, conversar com ela, não é chegar na frente dos outros, às vezes sem querer a gente falar, fulano, não faz assim não, aí a pessoa sente vergonha. Então, também não é só a palavra, é o que nós estamos falando. A gente lembrar sempre dos nossos assuntos,
conversas, né? E quando a gente vê que a conversa está esquisita, se a gente puder, a gente troca o assunto. Se não der, eu costumo fazer o seguinte: não deu para eu trocar o assunto, o pessoal está insistindo, aí eu vou dando uma saidinha, vou ali no banheiro, porque às vezes eu não me sinto bem com certos assuntos e eu não fico ali, sabe? Eu não fico porque eu sei que eu estou ali, já estou me tá jogando aquela energia para mim. Aí eu me fico irritada de eu não conseguir modificar a conversa, o tom da conversa. Aí eu invento, vou tomar uma água, eu vou não sei o quê, porque eu tento até trocar, mas se as pessoas não escutam, quando a gente vê que não dá para trocar, eu saio de perto. E a gente não vai poder comentar muito, não. Mas quem quiser falar agora, temos 3 minutinhos, não, 2 minutinhos, que depois fica para a prece final. Quem quer comentar aí, rapidinho? A palavra. Fala, gente, vai acabar o tempo. Então, aqui eu vou aproveitar, deixa eu dar uma pausa. Às vezes é difícil, né? Porque de vez em quando agridem, né? E você tenta se controlar, mas as pessoas te agridem de novo, te agridem, aí você tem que de vez em quando dar uma cortada, aí você depois até se arrepende, entendeu? Mas na hora não tem outro jeito de você acabar com aquilo, entendeu? Porque é como você falou, tem que ser discreto, tem que ser, mas acontece que tem horas que, por mais que você tente, fica difícil, muito difícil. É por isso que eu falo que ser espírita é muito difícil. Porque quando você não tem conhecimento disso, você sabe, bateu, levou, né? Só que quando você começa a ser espírita, você fala que não pode ser mais assim, entendeu? Porque senão não adianta nada que você está estudando, né? A gente tem que botar em prática, né? É verdade. Então, tem 2 minutinhos. Vou pedir a Carla para... E o melhor, os exemplos são tudo, né? As suas atitudes são tudo. Exato. Porque depois as pessoas que estão em volta falam assim, você não é espírito? Então, o pessoal fala que... Também, né, é dentro da nossa possibilidade, né? A gente tentando aos pouquinhos, nem do nosso nível. Consegue. Às vezes a gente escorrega na casca de banana mesmo. E também não é para a gente ficar se martirizando. Pô, errei, eu sou horrível. Não. Exatamente. Senão baixa... uma construção diária, né? A autoestima baixa também vai te prejudicar, né? Claro. E a gente tem que lembrar sempre disso, que o espírito, o exemplo arrasta, né? Que se fala. Então, se você vai usar para falar, leva o evangelho, prega o evangelho. Se for necessário, use as palavras. Porque pregar o evangelho palavras, é a hora que você está agindo. Se for necessário, use as palavras, né? Alguns falam que foi João, que foi Francisco de Assis que falou isso, outros falam que... Cada um fala, não sei de verdade quem foi que falou, mas eu sei que se falaram. Gente, vamos fazer então a oração. Carlinha, oração de 30 segundos para a gente terminar. Boa noite para vocês. Senhor Jesus, agradecemos-te as bênçãos recebidas nessa noite maravilhosa de estudos e rogamos-te força para fixar as tuas lições suprimas em nossa própria conduta. Ajuda-nos, Mestre, na execução de tua vontade, e que nós sejamos capazes de reproduzir esses ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Fechamos nossos trabalhos da noite de hoje. Até a próxima semana. Beijo para vocês. Beijo. Boa noite. Tchau, beijão. Boa noite.